Negócios são difíceis, mas você pode torná-los fáceis se tiver os códigos secretos certos. Existe algo chamado modelo de dinheiro, e eles são responsáveis pela grande maioria do meu sucesso material, e eu vou lançá-lo ao vivo no dia 16 de agosto. Pessoal, isso parece uma promessa bem grande. Deixa eu te contar um pouco mais sobre o livro como um todo. Então, o que é um modelo de dinheiro? Um modelo de dinheiro é uma série de ofertas estruturadas de forma deliberada para gerar o máximo de dinheiro à vista. É esse cara aqui. Conseguir o maior número de leads juntos e obter o maior valor vitalício, que você gera fazendo com que as pessoas comprem de novo, e de novo, e de novo. E nós também aceleramos propositalmente esse fluxo de caixa para que possamos fazer com que eles comprem em menos tempo. E ao fazer isso, conseguimos gastar mais do que a concorrência e blindar o negócio para o futuro. Porque a única coisa que eu posso garantir absolutamente que não vai mudar na história da humanidade é isso. O custo da publicidade só vai seguir um caminho, que é para cima. Como é que algumas empresas conseguem ter mais de 100 anos e outras já enfrentam dificuldades no primeiro ano? Mesmo aquelas que são totalmente novas, começando nessa era digital, enquanto esses negócios antigos ainda conseguem superar a concorrência. A diferença está no modelo financeiro. É assim que você vê empresas como o JP Morgan. É assim que você vê empresas como a Northwestern e Mutual. Algumas dessas empresas com mais de 100 anos, como a GE, existem e continuam existindo não porque estão seguindo alguma tendência de influenciador, ou porque tem a hashtag do momento, ou porque colocam música de meme de fundo, mas sim porque possuem um modelo financeiro mais forte. Modelos financeiros são sequências que, quando combinadas, são tão lucrativas que são responsáveis pela grande maioria do meu sucesso material. Nada chega nem perto disso. E para colocar isso em contexto, eu nunca falei publicamente sobre os conceitos deste livro. E eu comecei a escrever isso em 2021, e guardei cada conceito deste livro só para agora e para o lançamento ao vivo. Então, deixe eu colocar isso em contexto. A maioria das empresas faz tudo ao contrário, certo? Elas gastam dinheiro para conseguir clientes e depois torcem para recuperar esse dinheiro com o tempo. É isso que torna o negócio tão difícil. Isso é jogar no modo difícil. O Money Models inverte isso. Você ganha mais dinheiro ao conquistar um cliente do que gasta para adquiri-lo nos primeiros 30 dias. Esse é o código de trapaça. Então deixa eu te dar um exemplo de como isso funciona na prática. Quando comecei minha academia, as coisas começaram devagar, mas aí comecei a rodar anúncios e as coisas melhoraram. Isso funcionou por um tempo, até que meus anúncios ficaram caros demais. O algoritmo mudou da noite para o dia. De repente, meu custo para conseguir um cliente passou de 100 para $500. Uso esses valores só como exemplo. Mas digamos que passou de algo que eu podia pagar para algo que eu não podia mais. Você pode fazer as contas. Se eu cobrava 99 por mês e estava gastando 500 cada cliente, eu estou pagando $400 pelo privilégio de ter um cliente que um dia me dê lucro. Agora, se essa pessoa ficar 10 meses, então eu pago $500 para ganhar $1.000. É meio complicado porque tenho outros custos cobrir com $500, mas talvez seja viável. Mas, na prática, não é viável. Porque isso significa que eu tenho que ficar no negativo por 5 meses antes de lucrar o primeiro dólar. Preciso adiantar um dinheiro à maioria dos donos de negócios. Opção 1. Você simplesmente queima suas economias e reza. Opção 2. E você assume dívidas e basicamente entrega o seu futuro, essencialmente. Ou número 3. E você pega dinheiro de investidores, levanta capital, vende sua participação. O que você pode ou não querer fazer, acaba quebrando e fecha as portas, certo? Era mais ou menos isso que eu estava enfrentando. Eu estava voando para casa para as festas de fim de ano. Isso foi antes de eu parar para casa nas festas de fim de ano. Eu estava no aeroporto e um cara que eu conhecia da faculdade veio falar comigo. Ele falou, e aí como estão as coisas? Eu disse, eu comecei um negócio. Aí ele falou, eu tenho 2 pontos de venda. E perguntei, então, qual é o negócio? E ele respondeu, eu tenho uma loja de suplementos. Aí eu falei, beleza. Quanto você ganha nas outras lojas? Ele disse, eu estou fazendo 80 mil e 130 mil por mês, sabe, em cada uma. E olha, de novo, eu não pedi extrato bancário para ele, mas foi o que ele disse. E eu fiquei tipo, caramba, 80 mil por mês. E pensei, se ele consegue isso só vendendo suplementos, e ele nem tem alunos. Eu pensei, pô, eu tenho alunos na minha academia. Tenho certeza de que eu conseguiria pelo menos um quarto disso se eu tentasse. Aí, sabe, comprei um monte de suplementos. Eu não conseguia descobrir como fazer eles realmente comprarem, mas, eventualmente, consegui descobrir como fazer eles comprarem. Quando consegui, isso fez com que a pessoa entrasse pela porta, e aí consegui fazer com que comprassem alguns centenas de dólares em suplementos nas primeiras 48 horas. E então, depois desse ponto, de repente, eu pude pagar para rodar anúncios de novo. Essa pequena mudança de simplesmente dizer, vou vender suplementos para eles depois que vierem à minha academia, essa mudança mudou fundamentalmente a economia do meu negócio. Mudou o meu modelo financeiro. E,
Como resultado, eu consegui gastar mais do que meus concorrentes, que naquela época só gastavam o suficiente para conseguir alguns leads, queimavam o orçamento de marketing e depois tinham que esperar até o mês seguinte para conseguir mais clientes. E foi isso que me permitiu continuar expandindo e expandindo. Até o ponto em que eu abria novas unidades uma atrás da outra, porque abrir unidades me dava dinheiro, o que não faz o menor sentido. Mas se você tem um modelo financeiro, se você tem uma forma de fazer com que os clientes te paguem mais do que custa adquiri-los logo de cara, então, figurativamente, você desbloqueia a sua capacidade de conseguir mais clientes. Agora, você vai ter outras limitações do negócio. Tinha 4 paredes. Precisava contratar treinadores. Tinha outros problemas operacionais. Mas conseguir clientes, o dinheiro para mais clientes, deixou de ser limitação. Porque se cada cliente já vem com o valor embutido dentro dele, o custo para adquiri-lo, o custo de entregar para ele e o custo de conseguir o próximo cliente, mais o custo de entregar para o próximo cliente. Quando você tem esses 4 fatores já embutidos em um só no lucro bruto, você pode gastar o quanto quiser. A única coisa pior do que queimar dinheiro falso é queimar dinheiro de verdade, que é o que os donos de negócios fazem quando tentam conseguir clientes, e o custo para conseguir esses clientes é maior do que o que eles trazem. Se você faz isso por tempo suficiente, você quebra. Por isso, esse é o maior risco para as empresas. Mas existe um jeito melhor. E a forma de fazer isso é com o modelo financeiro. Porque os modelos financeiros mostram como conseguir mais clientes, para gastar mais dinheiro em menos tempo, repetidas vezes. E eu vou te mostrar como fazer isso ao vivo no meu lançamento do Money Modules. Então clica, se inscreve e te vejo lá. A próxima pergunta é: e como isso funciona, na prática, para conseguir clientes? No livro, após analisar todos os diferentes negócios que tive ao longo da minha carreira, percebi que agrupar uma sequência deliberada de ofertas em 4 categorias que atendem a 4 objetivos diferentes. E quando você combina as 4, maximiza a chance de gerar o maior fluxo de caixa no menor tempo possível. Então, o número 1 são as ofertas de atração. Essas são ofertas que maximizam a chance de conversão. Então pense em conseguir o maior número de leads para comprar algo. E essas ofertas geralmente têm o que eu consideraria componentes de pagamento antecipado, ou seja, coisas que antecipam o fluxo de caixa. A próxima são os upsells, que é, ok, agora que maximizamos o número de clientes entrando pela porta, como podemos maximizar o lucro bruto por cliente? Essa é a parte de fazer com que eles gastem mais dinheiro. Depois disso, temos o componente de dovesell. Temos clientes que entram e não estão dispostos a pagar pelo produto mais caro, mas podem comprar algo. Assim, transformamos em nãos em sims. A parte fundamental é que dovesells são arriscados se você não souber como fazê-los corretamente. Se fizer errado, o que acontece é que clientes que pagariam por algo mais caro acabam comprando só a opção mais barata. Isso é ruim. Então, queremos apresentar a oferta de um jeito que consigamos todos que iriam comprar o produto mais caro primeiro. E também conquistar vendas adicionais de clientes que, de outra forma, teriam dito não. Vou explicar isso em mais detalhes daqui a pouco. O quarto elemento é a continuidade. Porque se você só recebeu um monte de dinheiro à vista das pessoas, fez upsell e dovesell, o que sobra depois disso? Bem, você tem uma transação única. A gente não conquista clientes para fazer vendas. A gente faz vendas para conquistar clientes. E a ideia aqui é criar um relacionamento com o cliente que aumente a chance dele continuar comprando de nós repetidas vezes. Existem estruturas de oferta em cada um desses pontos de objetivo que aumentam a probabilidade de que esse objetivo aconteça. Queremos ter uma oferta que faça as pessoas entrarem pela porta. Queremos uma oferta que faça elas gastarem mais dinheiro. Queremos uma oferta que capture aquela outra parte das pessoas que originalmente não iam dizer sim. E depois queremos que elas tenham algo que as faça comprar repetidas vezes. Se tivermos essas coisas, temos um modelo que pode gastar mais a concorrência, pelo menos, gastar mais o custo de adquirir clientes. Se pensarmos no que é necessário para um negócio existir, você precisa ter dinheiro em caixa. É literalmente isso. Tipo, você pode não ter mais nada, mas enquanto conseguir pagar suas contas, a folha de pagamento, a renovação da empresa, você ainda está no jogo. Seu ego pode ficar machucado, sua receita pode ser menor, você pode não estar atingindo as metas que gostaria, mas ainda está no negócio. Se você tem um modelo financeiro que aumenta o fluxo de caixa do negócio e antecipa esse dinheiro, então, ao fazer isso, você tem uma forma de se manter vivo. E o que eu percebi com todas as pessoas que conheci na vida, e eu me incluo nisso, é que negócios são um jogo de resistência. É uma maratona. É sobre sobreviver e durar mais que os outros. E a forma de durar mais é continuar encontrando maneiras de gerar fluxo de caixa para o negócio. Então eu vou te mostrar o modelo que quebrou a indústria das academias.
Quando entrei no ramo das academias, o que as pessoas faziam era algo chamado LBO, que não é uma aquisição alavancada, mas eles chamavam assim porque era uma oferta de baixa barreira. E era isso que essas academias faziam na época. Elas faziam uma promoção de $21 por 21 dias, certo? Essa era a oferta de entrada deles. Era a oferta de atração deles. Agora, essa é uma boa oferta de atração? Pelos meus padrões, não. Mas era uma oferta de atração. Para mim, isso provavelmente seria uma oferta de dovecel. Mas para eles, era isso que usavam na linha de frente. O interessante sobre as estruturas de oferta que mencionei no livro Modelos de Dinheiro, que você logo vai conhecer, é que todas essas ofertas podem ser usadas em qualquer lugar. Mas costumo agrupá-las assim porque acho que atendem melhor a esse objetivo. Voltando à história. Eles rodavam promoções de 21 dias por $21. Isso foi numa época em que, no mercado local, era possível converter 25% ou até 30% dos leads. A qualidade dos leads nessas plataformas diminuiu. Mas vamos analisar isso considerando um cenário muito otimista, o melhor dos casos. Então, eles fechavam uma venda a cada 4 leads. Vamos supor que eles consigam 100 leads, o que custaria, digamos, se o custo por lead fosse de $20. Então, vai custar $2.000 para conseguir 100 leads. Certo? Tudo bem. Agora, eles vão converter 25% desses leads. E o preço do produto vai ser $21, o que significa que eles vão faturar $525. Bem, isso é nos primeiros 21 dias. Agora, desses 25, qual porcentagem dessas pessoas vai converter para a recorrência? No caso, a assinatura. Bem, a média do mercado para esse tipo de teste é de 35%. Então, vamos arredondar para um terço e dizer que 8 dessas pessoas vão converter, e vamos supor que o preço seja $99. Certo, então agora eles têm mais $800 aqui. Ok, tudo bem. Agora, a permanência média de um cliente que paga $99 por mês costuma ser, e isso é meio triste, algo em torno de 5 meses, que é a média do mercado. É bem menor do que você imagina. Então isso significa que eles vão receber mais $4.000 vindos dessas 8 pessoas. Então, tudo que precisamos fazer é somar isso. Então eles receberam $525, receberam $800 na conversão e depois mais 5 meses. Tecnicamente, estou dando 6 meses para eles. Isso significa que estamos em $4.800, chegamos a $5.325. Agora, se eles gastaram $2.000 para conseguir isso, sabe, eles ganharam algum dinheiro, mas ainda têm um aluguel para pagar. Eles têm despesas administrativas, treinadores e outras considerações. Nem estou levando em conta o lucro bruto aqui, que é um fator enorme. Certo, mas vamos deixar nesses números. Tudo bem. Compete. Sobreviver, mas provavelmente não lucrar muito. Fiz na indústria de academias, mudou o jogo. Vou colocar esse númerozinho aqui. Lembra, tínhamos 100 leads, certo? Fizemos $53,25, ou seja, o máximo que poderíamos gastar com esses leads seria $53 por lead. Na prática, você não conseguiria gastar esse dinheiro, pois há outros custos do negócio que teria que pagar e acabaria perdendo dinheiro. Usaremos isso só como um exemplo hipotético. E de novo, só estou tentando reforçar esse cenário. Agora, o que a gente fez foi o seguinte. Alguém chegava e a gente rodava um desafio gratuito de 6 semanas, ou um desafio de 6 semanas, detox de 42 dias, transformação de 42 dias, vários nomes diferentes, mas basicamente era algo de 6 semanas, certo? Então vamos supor que conseguimos os mesmos 100 leads. Agora, nossos 100 leads, especialmente se tivéssemos uma oferta gratuita na entrada, normalmente custariam cerca da metade do preço. Então isso significa que, digamos, se eles gastavam $20 por lead, a gente gastava 10. Agora, de novo, vou colocar isso aqui no pior cenário possível. Então, vamos supor que gastamos $20 nos leads, mesmo que na prática não fosse assim. Então gastamos os mesmos $2.000 para conseguir esses leads. Ótimo. Essas são nossas pistas. Convertemos menos desses leads. Vamos converter 15% desses leads. Então vamos conseguir 15 vendas. Agora, um ponto importante. Eu tinha a perspectiva de que quando alguém se inscreve em algo como uma academia, seu ponto mais alto de motivação é o momento em que entra pela porta. É quando eles são mais privados do resultado. Eles literalmente estão sentindo tanta dor que marcaram, sabe? Marcaram um horário, clicaram em um lead, se inscreveram, responderam a uma ligação, entraram no carro e dirigiram até lá. Eles estão prontos para mudar. É nesse momento que eu não estou tentando vender algo por R$20. Estou tentando vender algo por $500, certo? O ponto de maior dor. Talvez seja $5.000, mas nesse ponto da minha carreira, $5.000 do meu vocabulário.
Então 500 era ticket alto, certo? Eu tinha 15 pessoas e eu vendia para elas por 500 ou 600 dólares. Certo? Então vamos usar 500 só para facilitar a conta. Assim, a gente fazia 7.500 dólares. Agora, veja bem, isso é à vista. Ou seja, se eu estou gastando esse dinheiro para trazer esses clientes, eu já estou no positivo. Eu ainda tenho minha assinatura. Ainda tenho outras coisas que posso vender além disso. Mas lembra, aqui, a gente tinha que esperar mais de um mês para chegar nesses 53,25 dólares. Aqui, estou recebendo no primeiro dia. Mas depois disso, percebi. Espere um segundo. Todas essas 15 pessoas, aposto que eu conseguiria vender suplementos para 12 delas. E então a pessoa média gastaria cerca de 200 dólares. Então eu ganharia 2.400 dólares. Agora, o lucro bruto nisso, na verdade, tem custos físicos aí, mas obtive quase 80% de lucro bruto nos produtos que vendi. Isso era aproximadamente 2.000 dólares em lucro bruto que eu teria vendendo para essas 12 pessoas. Tudo bem. Mas você diria, são 9.500 dólares, comparado aos 53.000 dólares. E tudo isso nas primeiras 48 horas, porque eu vendi para essas pessoas nos primeiros 2 dias ou mais. E você pode estar pensando, espere um segundo, pensei que eles tivessem acabado de comprar uma assinatura de academia. Por que você venderia suplementos para eles depois? Porque as pessoas têm orçamentos diferentes. Elas têm necessidades diferentes que podem ser satisfeitas. Então, só porque você gastou todo o seu dinheiro na sua assinatura, não quer dizer que você gastou todo o seu dinheiro de suplementos. E depois que você gasta todo o seu dinheiro de suplementos, o que mais você vai fazer? Bem, você vai comprar roupas de academia, que é um orçamento diferente. E depois que você compra suas roupas de academia, o que mais você vai comprar? Provavelmente você vai precisar comprar comida. Essa vai ser a sua nova comida fitness, certo? Então, todas essas coisas têm esses diferentes bolsos nos quais os clientes estão dispostos a gastar dinheiro. E o negócio que conseguir capturar a maior porcentagem desse dinheiro no menor tempo possível é o que vai conseguir superar a concorrência e gastar mais. Agora, vamos continuar. Então, para mim, lembre-se, isso é uma coisa de 6 semanas que eu vendi para eles. Mas isso significa que eu espero até o final das 6 semanas para vender outra coisa para eles depois dos suplementos? Claro que não. O que eu faria? Bem, eu diria, e olha, a gente pode pegar esses seus 500 dólares aqui. E, se você quiser, podemos creditar esse valor para o ano todo. O que acha disso, se você decidir continuar com a gente depois? Agora, no primeiro cenário, eu não tenho nenhuma vantagem, certo? Eu não posso dizer, tipo, olha, você me deu 21 dólares. Por que você não coloca esses 21 dólares no seu pagamento de 99 dólares? É tipo, quem liga, né? Mas se eu dissesse, olha, vou pegar seus 500 dólares e colocar para o ano todo. Isso é dinheiro de verdade. E aí, de repente, eu poderia conseguir que cerca de 70% das pessoas, ou seja, o dobro do percentual aqui, aceitassem a próxima oferta. Então, eu pego meus 15 iniciais e fico com cerca de 10 que permanecem no final. Agora, nesse ponto, porque aprendi um pouco mais sobre precificação, em vez de cobrar 99 dólares, eu cobraria 250 dólares por mês. E isso me levaria para cerca de 200 dólares por mês no meu estúdio de treinamento em grupo grande. Agora, isso significa que eu tenho 200 dólares por mês, o que dá 2.000 dólares por mês de receita recorrente. Agora, vamos supor que eu tivesse a mesma retenção que eles. Vamos apenas assumir isso. Bem, agora eu tenho 10.000 dólares aqui, certo? No total, porque são 5 meses. Então, eu tenho 10.000 aqui. Mas espere um segundo. Você acha que tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer? Ótima ideia. Eu disse que tinha 6 semanas, certo? E consegui que uma porcentagem dessas pessoas dissesse, yay, vou continuar a acreditar meu dinheiro. O que acontece na sexta semana? Bem, os avaliaria com base na promoção. Mas o que mais faria? Diria, você está comprometido o ano. Se quiser, podemos economizar mais 10% se pagar antecipadamente hoje. Economizei 500 dólares na primeira. Vou economizar mais 200 ou 400 dólares se tirar 10 ou 20%. Por que não? E eu conseguiria algo em torno de 20 a 30% mais ou menos. Não é uma promessa, não é garantia de que se você fizer isso, é isso que vai acontecer. Estou só te dando uma estimativa aproximada, certo? Então isso significa que eu vou conseguir 2 ou 3 pessoas, o que, na verdade, eu diria. Na minha experiência, é tipo uns 20% dos clientes. Então, 1 em cada 5 vai comprar algo que é significativamente mais caro. Os clientes tendem a ser fractais, 80-20, né? E aí aqui eu conseguiria alguém. Para então gastar, digamos, 2.000 dólares. Então eu ganharia, vamos chamar isso de 5.000 dólares. Podemos tirar uma média aqui, 5.000 dólares a mais. Agora vamos somar a diferença aqui. Meus concorrentes podiam gastar até 50 dólares por lead. Isso era muito importante, né? 53 dólares por lead era o que eles conseguiam gastar. Mas se somarmos os nossos, vou obter 7.500, 2.000, 9.500, 10.000, 19.500, mais 5. Então tenho 24.500.
que estou ganhando com os mesmos 100 leads. Lembrar? O que significa que minha capacidade de vestar é tal que posso vestar $245 por lead no Max aqui. Obviamente, tenho outros custos, etc., mas só quero simplificar o exemplo matemático. Comparado ao meu concorrente, que só podia gastar $53 por lead. 5 vezes mais. Não é tipo 20% a mais ou 50% a mais, mas 5 vezes mais. E todo esse dinheiro, e é aqui que ficou estranho. Todo esse dinheiro, tirando esses 5 mil, foi nos primeiros 30 dias. O que significa que, se eu gastasse dinheiro em anúncios e colocasse no cartão de crédito, eu conseguiria fazer $19.500. Depois de eu ter colocado originalmente só $2.000, estou recebendo $8, $9 de volta para cada dólar que coloco. E eu ainda tenho o lead. Eu ainda tenho os clientes. Ainda posso vender para eles o Leads by Halloween e o Slim for Santa. E ainda posso vender para eles treinamento semi-privado. Ainda posso vender outras coisas para eles, mais suplementos. Durante todo o restante do relacionamento com o cliente. E quando você faz isso agora, vamos pensar em como. Por que isso é importante? Porque eu falo sobre modelos de dinheiro. Os caras contra quem eu competia basicamente vendiam o mesmo produto que eu. Talvez meus treinadores fossem melhores. Talvez minha localização um pouco melhor. Mas, no fundo, eles tinham treinadores. Tinham acesso ao mesmo grupo de talentos. Eu tinha localmente. Eles pagavam seus treinadores. O que eu pagava? Como eu competia melhor? Claramente, eu tinha um modelo de dinheiro melhor. E agora, provavelmente existe uma versão do seu negócio que pode gerar 5, 10, 15 vezes mais do que alguém que está em espaços idênticos ao seu. Você. E quero insistir nisso porque muitos donos de negócios têm crenças limitantes, dizendo, já acho que não conseguiria cobrar tanto. Eu não poderia pedir para alguém comprar suplementos 2 dias depois de terem comprado uma matrícula. Por que não? Eles vão comprar de qualquer jeito. Então, que comprem de você. Mas eles não terminaram as 6 semanas, ou não terminaram o teste. Por que eu pediria para comprarem outra coisa? Tiveram boa experiência. E faz uma oferta tão boa não conseguem recusar. O ponto principal aqui é o seguinte. É uma sequência deliberada de ofertas estruturada para gerar o máximo de dinheiro possível logo de início e maximizar a chance de conversão em continuidade ou recorrência. E se você conseguir isso, e para cada um desses elementos, existem vários. Então vamos passar por alguns exemplos aqui. O modelo financeiro deles. Chame de teste gratuito. Quase isso, mas uma oferta inicial de baixo valor que, na prática, era um teste pago. E então eles tinham apenas uma oferta de continuidade no final, que custava $99 por mês. Mas não havia nenhum mecanismo. Não tinha nenhum facilitador ali. Era só, e ei, você comprou isso aqui. Você está no fim do seu teste. Quer comprar a próxima coisa? O mais louco é que é assim que muitos negócios funcionam. Mas a questão é, não seria mais interessante se disséssemos, ei, você quer usar esses $21 e aplicar em alguma coisa? Tipo, isso seria muito mais interessante do que simplesmente dizer, compre a próxima coisa. Agora deixa eu te mostrar as partes envolvidas nesse processo. A gente tinha uma oferta de ganhe seu dinheiro de volta. Como a primeira oferta, que é uma oferta de atração, que depois levava para um upsell clássico, que era a oferta do suplemento. Você não pode comprar X sem Y. E aí vinha o upsell de rolagem, que é como eu peguei o dinheiro que eles tinham aqui e usei para a assinatura. A terceira, que é uma oferta de upsell combinada com uma oferta de continuidade. E então fiz uma compra X para ganhar Y, que foi o desconto pago integralmente. Compre 10 meses e ganhe 2 meses grátis, como diz a oferta. No sinal. Agora, todas essas são ofertas de continuidade? Bem, 2 deles são, mais ou menos, mas a mecânica por trás do que torna a oferta atraente são os componentes do modelo monetário. Essa lubrificação, esse motivo, esse fator convincente que faz alguém dizer sim com mais facilidade do que não, é o que pode transformar um negócio. E esses são os truques do ofício que as pessoas raramente compartilham publicamente. E é porque isso é o motor. É a máquina. Passei os últimos 13, 14 anos documentando todas as pequenas coisas, as pequenas nuances, o jeito que eu falo isso, e aí isso faz com que eles respondam aquilo. E se eu apresentar o preço assim primeiro, e depois eu disser isso, aí eu consigo que muito mais pessoas aceitem. Essas mecânicas são o que criam um modelo de dinheiro. Quer ouvir algo insano? Meu próximo livro, $100 Million Money Models, finalmente vai ser lançado. Quer ouvir outra coisa insana? Toda pessoa que comparecer ao vivo no evento de lançamento do livro vai ganhar um projeto secreto no qual venho trabalhando há mais de 2 anos. E eu não posso te contar o que é, mas é menos que um Bitcoin e mais que um NFT.
E toda pessoa que aparecer vai ganhar um. O que é isso? Ah, e se você decidir fazer a pré-venda do livro, tem 4 bônus incríveis que recebe de graça só por comprar antecipado. Isso ajuda a minha equipe do armazém e significaria muito para mim. Você não precisa fazer isso, porque assim, pode participar de graça. Não tem obrigação. Eu adoraria te ver lá. Mas os prêmios grátis só estão disponíveis se você participar ao vivo. Então clique em registrar e vai ser incrível. E onde os modelos de dinheiro se encaixam dentro do universo da série dos 100 milhões de dólares, certo? O primeiro livro, 100 milhões de dólares em ofertas, ensina como criar uma oferta tão boa que as pessoas se sentem burras em dizer não, ou, em outras palavras, se você estiver vendendo apenas uma assinatura simples, vai perder para alguém que está vendendo uma transformação. Se você está vendendo só, venha fazer exercícios, em vez de, olha só. Nós vamos fazer um tour no supermercado com você semanalmente para garantir que saiba o que comprar. E além disso, você terá um coach de responsabilidade que checará com você toda manhã para garantir que se pesou e comparecerá ao seu treino. E além disso, você vai ter um grupo de pessoas que são como você, que estão seguindo junto. E também temos prêmios para as pessoas que estão se destacando. Além de tudo isso, temos refeições que você pode pedir através de nós, se quiser, que já estão pré-aprovadas. Também temos esses suplementos que podem te ajudar a se sentir melhor e tornar tudo isso menos difícil enquanto você faz. Você passa por todos os problemas potenciais que alguém pode ter, e pensamos como transformar as objeções que alguém tem em uma oferta. Se você não tem uma oferta, não tem nada para vender, certo? Você vai vender uma commodity. A assinatura entre 2 bootcamps é a mesma coisa. Mas se temos uma transformação, de repente, temos mais coisas que vão ser mais atraentes e diferenciadas, o que vai nos permitir cobrar um preço mais alto. Eu precisei começar por aí porque, se você não tem uma oferta para vender, não há nada que eu possa fazer. O próximo passo são os leads, certo? Depois de ter a oferta, beleza, tenho o que vou vender. Tenho minha transformação, seja lá qual for a sua transformação, certo? Como vou fazer as pessoas saberem disso? Leads mostra como anunciar, como conseguir leads, como conquistar clientes, certo? Ou seja, ou você vai criar algum tipo de conteúdo, vai postar coisas. Você vai fazer algum tipo de prospecção ativa, que pode ser mandar mensagem direta, ligar a frio, enviar e-mails. Você pode rodar anúncios pagos e pode usar isso para conseguir clientes ou pedir indicações. Você pode fazer isso para conseguir afiliados que também lhe enviem clientes. Certo? E essas são as diferentes fontes que você obterá. Posso entrar em mais detalhes, mas essa é a essência dos leads de 100 milhões de dólares. E agora você pensa, tem uma coisa e tem um jeito de fazer as pessoas saberem sobre isso. Bom, então o modelo monetário entra em cena para conectar todos os pontos. Ela passa a água pelo funil, pela tubulação. E a ideia é que colocamos a publicidade de um lado e o dinheiro sai do outro. Então, isso te ensina a conseguir mais clientes, a receber mais dinheiro, mais rápido, repetidas vezes. Com todos os 4 tipos de estruturas de oferta. Quando você desenha um bom modelo de monetização, vai usar várias delas. Eu te falei, acabei de te dar 4 que eu estava usando nesse modelo de monetização. Ao combinar esses blocos de Lego, você vai misturar e combinar. Tem 5 ofertas de atração no livro. Beleza, vou usar a oferta de atração número 1. Vou usar a oferta de upsell número 2 aqui. Vou usar a oferta de atração número 4 aqui. E vou usar as ofertas de upsell 2 e 3 aqui. E aí vou usar a oferta de continuidade número 4 no final. Quando você junta tudo isso, é assim que você monta o negócio. É assim que você consegue gastar mais do que todo mundo. É assim que, quando os anúncios do Facebook ficam caros, você não se importa. E é por isso que aquele cara quebra e você continua no mercado. E você continua crescendo. Acredite ou não, os livros de ofertas, leads e modelos de dinheiro, na verdade, eram todos um só livro que comecei a escrever em 2021. E ele se chamava Estruturas de Geração de Leads e Monetização. Título muito sexy. E aí eu escrevi como um livro didático. Achava que era acadêmico. Achava que era muito sofisticado. Mas quando escrevi, o negócio é que tinha partes bem densas. Eu pensava, e cara, isso aqui está realmente pesado. Sinto que preciso destrinchar isso. Acredite se quiser, o livro de leads na verdade era só um capítulo muito longo desse livro. E eu pensei, ok, eu preciso falar mais sobre isso. Tipo, ninguém vai conseguir simplesmente pegar esse capítulo e já sair usando. Então eu tive que escrever o livro de leads. Mas aí, enquanto eu escrevia o livro de leads, eu pensei, poxa, nenhuma dessas propagandas vai funcionar. Nada desse conteúdo postado vai funcionar se eles não tiverem uma oferta. Então separar a parte da oferta, de o comecinho do livro, dizendo, você precisa ter algo atraente para vender, algo que não vão comparar pelo preço. Aqui está como você cria uma oferta. Aqui está como você monta.
Aqui está a equação de valor. Tudo isso junto, na verdade, é um único sistema de aquisição. Agora, para deixar claro, você pode pegar só o livro de leads, anunciar seu produto e já vai ganhar mais. Mais pessoas descobrem o que você tem. Com a assinatura mais básica, quanto mais pessoas descobrirem, mais clientes você terá. Certo? Se tivesse uma oferta melhor, passando de uma assinatura para um desafio de 6 semanas, teria uma oferta mais atraente. Mais pessoas comprarão. Às vezes, os sistemas têm vários componentes dependentes. Então, como acontece com um carro? Se eu não tiver rodas, o carro não anda. Mas se eu tiver rodas e não tiver um motor, o carro ainda assim não vai andar. Por outro lado, se eu tiver um encanamento de água passando por um cano, se eu tornar uma parte mais grossa ou mais fina, ainda consigo aumentar o fluxo total do cano. E nesse tipo de configuração, todos esses fatores são aditivos. Eles são multiplicativos. Todas essas coisas simplesmente tornam os negócios melhores. Pense neles como potencializadores de negócios, se preferir. Às vezes, você está apenas uma oferta maluca de distância, ou a uma grande campanha de publicidade de distância. Ou então, você precisa do fluxo de caixa para sustentar ambas as coisas, tendo um modelo de dinheiro superior. Você não precisa ler sobre ofertas ou leads para usar modelos de dinheiro. Se fizer isso, será melhor. Não é obrigatório. Se você não estudar modelos de dinheiro, anuncie mais e seu negócio cresce. A próxima pergunta pode ser algo como: e se eu tiver um negócio pequeno ou um negócio grande? Tipo, como isso vai funcionar para mim? Bem, não importa o setor ou o tamanho do seu negócio. Um modelo de dinheiro é fundamental para qualquer empresa. A questão é apenas o quão bom é o seu e quantos componentes diferentes você implementou para poder maximizar cada um desses objetivos. Este é o manual de negócios mais prático de como vencer que eu já fiz. E eu realmente acredito que isso vai mudar os negócios e a vida das pessoas mais do que qualquer coisa que eu já lancei. E para deixar claro, a D-Launch, como empresa, foi estruturada funcionalmente apenas por ter um modelo de dinheiro superior de duas formas. Eu mostrei um modelo de dinheiro superior para academias operarem, o que permitiu que elas anunciassem de mais maneiras, em mais lugares, de forma mais lucrativa, e conseguissem talentos melhores. Assim, eles podiam superar a concorrência na região. Mas eu também tinha um modelo de dinheiro superior no nível da D-Launch, o meu negócio, que mostrava como esse modelo funcionava. Porque outras pessoas estavam nesse mercado tentando ajudar donos de academias, fossem agências de marketing ou vendessem cursos ou qualquer outra coisa. Eles vendiam para o mesmo avatar, certo? Empresas de equipamentos, todas essas empresas vendiam para exatamente o mesmo avatar. Se pensarmos dessa forma, você tem uma pessoa para quem o seu negócio vende, e essa pessoa vai ser, digamos, um dono de academia. Ele vai ter fornecedores de equipamentos tentando chamar a atenção dele. Você vai ter vendedores de suplementos tentando convencê-lo a comprar no atacado. Você vai ter agências de marketing dizendo: olha, compre, sabe, compre nossos serviços. Você vai ter empresas de construção dizendo: olha, faça reformas na sua academia. Você vai ter marcas de roupas tentando dizer: olha, use nossa linha de roupas na sua academia. E então, todas essas pessoas precisam comprar anúncios direcionados à mesma pessoa. Todos eles estão comprando espaço publicitário para alcançar esses olhos. Em um leilão de atenção, quem consegue gastar mais, digamos que esse aqui seja o maior, pode ter um monopólio ético e legal da atenção do seu prospecto ou do seu avatar ideal, simplesmente por causa da economia do seu negócio. Eles ganham mais dinheiro com a atenção dessa pessoa do que todos esses outros. E assim, para todos os espaços em branco no feed de notícias dessa pessoa, esse cara pode colocar seus anúncios de barra de peso repetidamente. E o que acontece é que você pode realmente gastar mais e aumentar o CPM no seu mercado a ponto de ninguém mais conseguir competir. Espero que você perceba a diferença entre uma academia genérica que vende uma assinatura e esse modelo de academia. E a maior diferença é como o dinheiro funciona. Como o dinheiro flui. Como, com que rapidez e para quem. E quando você tem isso, pode ser um negócio que gasta mais do que os outros negócios que competem pela mesma atenção. E ao fazer isso, você pode vencer. Este é um panorama da hierarquia conceitual das ideias que estão contidas no livro Modelos de Dinheiro. Essas são as táticas detalhadas que só os profissionais conhecem e que a maioria das pessoas guarda as 7 chaves. Eu sempre sei que um livro é bom quando me sinto muito inseguro antes de lançá-lo, porque fico pensando, meu Deus, esses são todos os meus segredos. O que eu vou fazer? Mas já aprendi que quanto mais dinheiro faço para outros, mais dinheiro ganho. Se você está pensando, isso parece interessante ou legal, então estou fazendo o evento de lançamento da temporada.
Estou gastando milhões de dólares no evento só porque quero impressionar vocês. Inscreva-se para o lançamento 16 de agosto. Você já pode se inscrever agora. O site é register.ac.com. O mais legal disso tudo é que o evento inteiro é gratuito. Eu tenho 5 palestrantes misteriosos.